Olá pessoal, aqui é Eduardinho, vamos dar continuidade à parte ainda teórica de Machine Learning para finanças. Hoje a gente já aprendeu no último vídeo sobre NumPy. Se você não assistiu o último vídeo, dê uma olhadinha aqui no link na descrição ou no card aqui acima. E hoje a gente vai trabalhar um pouco com Pandas. O Pandas é um substituto para o Excel, ele trabalha com uma coleção de dados com várias colunas e linhas, é bem parecido com o Excel nesse sentido. E a gente vai importar os dados de algumas ações para poder usar o Pandas na prática. Então vamos criar aqui um Jupyter Notebook. Você pode usar o Google Colab. Vamos importar usando a biblioteca Yahoo Finance. Primeiro a gente tem que instalar essa biblioteca e depois importar os dados que a gente vai usar, tá bom? Então a gente instala, se ainda não tiver instalado, o computador vai instalar com isso. O Google Colab funciona da mesma maneira, você pode instalar no Google Colab. Depois a gente importa o Pandas, a Yahoo Finance e a Matplotlib, que é para gerar gráficos, tá bom? E aí a gente vai buscar os dados. Toda biblioteca tem documentação. E na documentação a gente vê como que a gente usa, quais as funções que aquela biblioteca tem, tá? Nesse caso, a gente vai fazer o download de Ibovespa e Petrobras. Então a gente tenta, olha só, Ibov e Petri, tá bom? Só que deu erro. Por quê? Porque no Yahoo, o Petri chama Petri4.sa. Toda ação vem com .sa. E o Ibovespa é Chapéu Bovespa. Então, a gente importa agora, vai dar certinho e dá uma olhada nos dados. Vejam só, é um Pandas Data Frame já. Tá vendo que tem colunas e tem as linhas? As linhas são as datas. Então tem aí desde 1993. E as colunas têm o fechamento ajustado, o fechamento, a mais alta do dia, a mais baixa, a abertura, o volume, para Petri e para Bovespa, tá? Cada coluna, uma é Petri, outra é Bovespa. Só que o que acontece? Tem aqui uns dados faltantes. Onde está escrito NAN é que está faltando aquele dado, não tem Petri para alguns dias. Então vamos eliminar esse período muito antigo, 93, onde não tinha dados para Petri. Então a gente vai dar um drop NA, que é desconsiderar essas linhas. Aí começa agora em 2000. Vamos descrever esses dados. Como assim descrever? Todo data frame do Pandas tem esse, você pode colocar ponto describe e o parênteses, e aí vai te dar as estatísticas para cada coluna. Então esse count, ele vai te dar quantos registros que tem, no caso são 5.162 registros para cada uma das colunas, a média daquela coluna, então a média de Petri de 2000 até hoje dá 15, e a média do Ibovespa de 2000 até hoje dá 50 mil. Tem o desvio padrão, a mínima do período, a máxima e os quartis ali, tá bom? Outra coisa, a gente pode ver os tipos das variáveis, né? Em cada coluna. Então a gente coloca o dataframe .dtypes e a gente viu aí que todas são pontos flutuantes, são números. Às vezes a gente importa, abre um arquivo e o Pandas não reconhece imediatamente como um número a coluna. Às vezes pode estar como um objeto e aí você tenta fazer um cálculo matemático e ele dá erro porque ele está achando que aquilo ali é um texto. No Excel tem a mesma coisa. Você pode falar, né, o que tem em cada coluna. Então, aqui está tudo ok, já veio todo mundo aqui, todas as colunas como números. Então, tá beleza, podemos seguir adiante. Quais são as colunas? Aí que está o problema. Essas colunas aqui são duplas, tá bom? Normal, isso já é quando a gente tem índices ou colunas como duplas, o tratamento já é mais avançado, não é o tratamento comum. Então a gente tem que eliminar essas tuplas aqui. Por que tuplas? Porque são dois níveis de nome. Vamos tornar isso tudo num nível só? É um assunto
um pouco mais chatinho, mas já que não queria tratar esse tipo de assunto num vídeo iniciante, mas vamos aqui rapidinho, tá bom? Tranquilo também. Vamos só unir esses dois elementos em um só. Vamos deixar com um nível só de nome. Então, para cada coluna, eu vou fazer um loop pelas colunas aqui. E o que eu vou fazer? Para cada coluna, eu vou eliminar vou unir o que está entre as vírgulas. Depois também vou transformar tudo para minúsculas. E também vou tentar eliminar ali espaço. Primeira coisa, vou juntar os dois elementos da tupla vou juntar os dois elementos com um underscore. Na verdade, ela não divide, é só colocar aqui o call, agora vai dar certo, tá bom? Se eu tivesse com menos pressa, eu poderia fazer tudo numa linha. Vamos fazer aqui passo a passo. Primeiro eu uni os dois elementos da tupla. Agora eu vou passar tudo para minúscula, tá bom? É bom minúscula para a gente não ficar tendo que adivinhar qual que é o caractere que está maiúsculo. Então é bom normalizar os nomes e colocar tudo em minúsculo. É uma prática que eu sempre faço. Meu professor de ciência de dados também faz, eu peguei com ele e gostei dessa prática. Então está tudo minúsculo, já está em um nível só. Então já temos aí uma coluna, as colunas com o nome beleza. Vou só substituir todos os espaços pelo underscore e agora sim, tá ótimo. Assim já está um nome bem bom, tá bom? Eu poderia ter feito com uma linha só, mas vamos lá, vamos dar uma olhada. Olha lá, já temos aqui o data frame. Com esse head aqui eu posso selecionar só as primeiras X linhas. No caso aqui eu selecionei 5. Vocês podem ver que agora os nomes das colunas são nomes que já estão aí num padrão que já dá para trabalhar. Então imagina aí similar a um Excel. E vamos aqui, como que a gente dá corta pedaços, vê pedaços do data frame? Nesse caso, você usa as funções lock e ilock, tá? Lock é por nome, ilock por número do índice. Como eu estou fazendo o slice aqui pelo número, então tem que ser ilock, tá bom? Senão o lock não vai dar certo. Então eu peguei as primeiras 5 linhas e as 4 primeiras colunas, tá bom? Como o índice ali é uma data, não dá para usar número para lock, tá? Tem que ser ilock. Se for lock, aí eu vou fazer por nome. Aí eu ponho o nome das colunas. Então agora eu vou fazer, como é que funciona? O que está antes da vírgula, olha lá, 2 pontos, é de algo, o 2 pontos até outro algo nas linhas. E depois da vírgula é a seleção nas colunas, tá bom? Todo tutorial que você pegar aí de Pandas Data Frame vai explicar como é que isso funciona. Então ali, como os 2 pontos iniciais eu não coloquei nenhum número, eu vou pegar todas as linhas. E depois da vírgula, eu vou fazer a seleção das colunas. E quais colunas que eu vou pegar? Eu vou usar essa função starts with e vou pegar todas as colunas que começam com ADJ. Porque eu quero as colunas com preço ajustado, Adjusted Close. E aí eu peguei o preço ajustado da Petri e do Bovespa. Então eu tenho agora uma visão daquele data frame, que é tipo um Excel, o equivalente a um Excel, que eu tenho aqui cada linha desde o inicinho de 2000 até 2021 e eu tenho o preço de fechamento ajustado para a Petri e para o Ibov em todo esse período. Eu vou copiar essa visão desse data frame para uma variável que eu vou chamar de DF Adjusted, o data frame ajustado. Vai ser uma visão daquele data frame anterior, tá bom? Simplificando, só que na hora de plotar, ou seja, fazer um gráfico, aí que está um problema. Por quê? O Ibov é na escala de dezenas de milhares, olha lá, 16.900 e pouco até 116 mil. Então, na casa da dezena de milhares. Enquanto a Petri é de 4, 3 e até 27. Como que eu vou fazer
para visualizar no mesmo gráfico dados com um disparate tão grande de grandeza? Eu tenho duas soluções. Ou eu coloco dois eixos no gráfico, o eixo da esquerda eu coloco uma variável nele e no da direita outra, ou eu normalizo, coloco os dados todos num padrão. Vamos primeiro plotar com um gráfico com dois eixos. Então eu crio, isso aqui é já um pouco mais avançado para Matplotlib, mas nem tanto assim, tem formulazinha disso na internet, é bem simples. Eu vou colocar no eixo 1 da esquerda a Petri e no eixo 2 da direita, que ali o twin eu vou flipar o eixo e eu vou colocar o Bovespa do outro lado. O erro aqui é porque o ponto ali, então não posso usar essa nomenclatura do ponto, porque dentro da coluna tem um ponto. Então vou ter que usar dentro do colchete, tá? Eu vou mudar a cor aqui, mudar a cor para vermelho do IBOV, agora sim. Isso, o IBOV de vermelho, o Petri de azul. Vamos dar uma olhada no índice. Eu tenho aqui um índice que já é um datetime, tá beleza? Eu vou colocar, vou fazer aqui um slice pegando somente o índice a partir de 2010, tá bom? Tem que ser maior do que 2010. Como o índice é um datetime, eu posso usar esse atributo ano para fazer uma seleção a partir daquele ano. Eu posso usar o ano como um atributo para seleção. Então agora eu fiz um corte só a partir de 2010, tá bom? E por que eu vou importar agora uma outra biblioteca chamada sklearn? Na verdade eu não precisaria. Eu vou fazer aquela outra opção. Vou dar uma pausa aqui para te explicar. Eu tinha duas opções. Naquele gráfico a gente tem o Ibovespa, que é na casa dos dezenas de milhares, e o Petri, que é 3, 4, 20 reais. Uma solução foi colocar um no eixo de um lado e o outro no outro eixo. Qual que é a outra opção? Normalizar esses dados. Como que é normalizar? Primeiro, eu vou subtrair a média. Quando eu subtraio a média daquele dado, por exemplo, o Ibovespa, se eu subtraio a média, eu vou trazer ele para a linha do eixo 0 aqui. Então, vamos supor que a média é 50 mil pontos. Quando for 50 mil pontos no Ibovespa, ele vai estar no eixo 0, porque 50 mil menos 50 mil, que é a média, é 0. E 100 mil menos a média, que é 50 mil, vai dar um ponto em 50 mil. Então, eu trago o eixo 0 para cá. E o Petri também trago, subtraindo a média, eu vou ter os dois já cortando aqui o eixo 0, ok? Só que ainda vai ter uma diferença, que o Petri vai estar oscilando de menos, vamos supor que a média seja 10, então ele começa ali, o menor é 3, ele vai estar lá de menos 7 até 10, se vamos supor que a máxima seja 20, menos 7 até 10. E no caso do IBOV, se a média é 50 mil, a máxima é 100 mil, ele vai ter uma oscilação aqui de 0 a 50 mil. Para colocar os dois aqui na mesma escala, eu já coloquei os dois no eixo. Então eu tenho que x menos a média, aí eu trouxe para o eixo 0. Se eu dividir pelo desvio padrão, aí eu trago os dois para a mesma escala. Então eu vou fazer agora essa transformação. Eu poderia criar uma coluna naquele data frame com esse cálculo acima. Então salvaria o desvio padrão numa variável, a média em outra variável, e aplicaria esse cálculo a todos os elementos da coluna. A gente já viu que é muito fácil fazer esse tipo de aplicação. Mas já existe uma biblioteca que automatiza isso para a gente. Eu não precisava usar, mas como a gente vai usar em vários momentos em Machine Learning essa biblioteca para outras coisas, eu já vou apresentando essa biblioteca aqui, chama sklearn, tá bom? Não era necessária, mas eu vou
nesse momento, utilizar essa biblioteca. Então vamos continuar. Eu vou renomear as colunas para facilitar. Olha como é que o nome está muito grande, as colunas. Vou chamar de Petri e BVSP, tá bom? Ao invés de Adjusted, Close, papapá, renomeei as colunas para facilitar. Então eu vou usar esse scaler aí do sklearn, que nada mais vai fazer. Ele parece uma coisa complexa, mas ele simplesmente vai criar uma série com os valores normalizados. E normalizados é aquilo que eu falei. De cada valor ele vai subtrair a média e dividir pelo desvio padrão. Então vamos lá, vamos fazer isso para o Petri e para o Bovespa, tá? Esse primeiro ali eu instancio, aqui eu instancio esse escalador, não é escalador, mas não imaginei aqui nesse momento uma tradução melhor, e depois eu faço um fit. Qual que é o probleminha? Ah lá, eu tenho que fazer um reshape, deu um erro ali, vamos fazer esse reshape para colocar os dados no formato que o sklearn usa, que são ND arrays do NumPy. Ah lá, testando, normalizou tudo direitinho. Então vamos ter que recriar um data frame agora. Por quê? Porque a entrada e a saída dessas funções lá do sklearn são arrays do NumPy, vetores do NumPy. Então tem que criar novamente um data frame a partir daqueles vetores que foram criados. Então vamos lá, pd.dataframe cria um data frame, tá bom? E eu abri ali um dicionário. Petri vai ser a série A, Bov vai ser a série B, tá bom? Vamos criar, deu um erro, faltou um índice, eu preciso de passar um índice, tá? Então vamos pegar como índice, vamos aproveitar o índice que a gente já tem. Antes, lá no df_new, a gente já tem um índice, que é aquele datetime, tá bom? Então vamos, o índice vai ser o df_new.index. Qual que é o erro? O dado tem que ter apenas uma dimensão. Então vamos ter que fazer um outro reshape. Se eu tivesse subtraído a média e dividido pelo desvio padrão, eu não tinha que fazer esse reshape lá várias vezes, ficar transformando a dimensão dos dados. Pronto, deu um plot, já estão os dados, olha lá que está tudo próximo de zero, varia de 2 desvios padrões para cima até -2 para baixo, a maior parte dos dados está dentro disso aí, fora só algum outlier. Vamos criar uma nova coluna que vai chamar spread. O que é o spread? Vai ser a distância do Petri para o Ibovespa. Aí eu plotei tudo, mas aí está um pouco confuso. Vamos plotar só o spread? Vamos lá. Plota o spread. Então olha só, distância, durante boa parte do tempo o Petri estava lá para cima e agora foi caindo, tá? Foi caindo o spread com relação ao Ibov, ou seja, o Ibov foi subindo mais do que o Petri, tá? No período. Vou criar aqui prestem atenção, vou criar aqui uma coluna. Para você criar coluna, igual criando coluna no Excel, as colunas são calculadas, tá? Você coloca uma fórmula, ele cria uma nova coluna para o data frame. Eu vou criar uma coluna com a diferença entre o valor de uma data e o valor da data anterior. Normalmente, a gente usa o quê? O cálculo com o PCT change, percentual de mudança. Tem essa função no Pandas, tá? Porque a gente tem a variação de um dia para o outro em percentual. E o que é o diff? É a variação de um dia para o outro, mas não em percentual, em valores absolutos, tá bom? Que nada mais é do que, a gente vai ver a derivada daquela curva, tá? Para vários modelos de machine learning, a gente usa esse diff. Se você for depois fazer um modelo ARIMA, que é super tradicional em econometria, toda a bibliografia vai mandar você tirar a diferença. Sendo que eu acho que poderia usar o percentual de mudança mais adequado para ações, principalmente num período longo, porque se você imagina que a Petri começa lá atrás com valor de 3 e depois está negociando a um valor de 20, a variação percentual aqui, se você fizer uma variação absoluta,
você vai ter uma heterossedasticidade, porque a variância vai aumentar ao longo do tempo. Você começa com uma variância pequena e vai aumentar. Porque você está vendo em termos absolutos, aqui variava 0,1 por dia e aqui varia 10 vezes mais quando você está operando com isso. E o percentual, a variação em percentual, ela que oscilava 1%, vamos supor, em média por dia, que ela continua variando 1% por dia. Então, para você tornar a série mais estacionária, eu acho, né, não tem isso em nenhuma bibliografia, eu nunca vi ninguém usar essa transformação na série para poder aplicar um modelo, por exemplo, o ARIMA, todo mundo usa a derivada, e no máximo uma transformação log para tentar diminuir ali a heterossedasticidade, mas eu acho que não tem problema nenhum usar o percentual de mudança. Depois a gente vai falar sobre esse modelo ARIMA e eu vou contar para vocês que é um modelo completamente inútil para a previsão de preços de ações, tá? Então, continuando aqui, vou criar essa coluna então com ganho absoluto, tá? Como eu disse, a diferença da cotação em um dia para o dia anterior. Eu deveria ter colocado no nome gain, mas abs gain, né? Ganho absoluto. Para a gente sempre lembrar, o ideal é dar um nome melhor para as colunas que descrevam o que tem ali. Então viram como é fácil? Eu criei coluna spread, o PET gain e o BOV gain simplesmente colocando ali fórmulas. Agora vamos dar aqui o lock, eu vou pegar só essas colunas aqui, tá bom? Olha só, faço ali a seleção, reduzir só para aquelas colunas e vou plotar. Então você vê ali que a série ficou estacionária, mas parece que realmente a variância foi aumentando ali para o final, tá? Vou colocar esse gráfico um pouco maior, mas vejam que agora está oscilando ali sempre em torno do zero. Em econometria, vários modelos exigem que a série seja estacionária, ou seja, que ela gira em torno de uma média. Aqui no caso a média é zero, está girando em torno de zero, tá ok aqui. Teria que aplicar uns testes como Augmented Dickey-Fuller, mas não é o caso. A gente está só fazendo aqui uma análise exploratória dos dados. Então a gente selecionou aquelas duas colunas, vamos ver aqui só plotar o histograma, tá? do PET, para ver como que os ganhos se distribuem ali, olha, todos perto, o zero é a moda, e aí está ali entre 0 e 2, os ganhos diários para cima ou para baixo, tá? Os ganhos absolutos, tá? Não é ganho percentual não. E também ganho absoluto depois da série normalizada. Então, não dá para ter nada de conclusão a partir daquilo ali. Se fosse o ganho relativo, até que poderia tirar algum tipo de interpretação. Mas eu coloquei ali somente o ganho absoluto, então só o formato, a única informação que se tira ali é o formato daquela curva do histograma, mas nenhuma informação com relação ao eixo X ali embaixo, tá? Aquele 0, 0.2, 0.4 não significa nada. Agora eu criei uma tabela de correlação, basta colocar o nome do DataFrame e colocar esse método core e ele vai te dar. E o que é interessante aqui, olha, o IBOV, com relação ao PET, ele tem um 0,75 ali de correlação e o ganho ali é o 0,77. Mas o importante é isso, tem uma correlação muito alta. E por que tem uma correlação alta? É óbvio, o PET tem um peso muito grande no IBOV, então um determina o outro determina o um. É uma relação que você não tem uma variável dependente, uma independente, uma endógena e uma exógena. Você tem duas variáveis que se relacionam. Então a gente vai ver modelos mais para frente, o modelo chamado VAR, que é o autorregressão vetorial, traduzindo aqui por conta própria. Esse modelo VAR ele é bom para esse tipo de relação, tá? Eu acho que tá bom por hoje, muito obrigado a todos. A gente deu uma explorada aqui, só recapitulando, a gente pegou os dados, a gente viu aqui como é que baixa, já baixou direto como um Pandas DataFrame, a gente
aprendeu rapidamente a visualizar esse data frame, a selecionar colunas específicas, linhas específicas, a visualizar por meio de gráficos, a criar colunas. Então a gente viu aqui até normalizar os dados. Acho que foi uma aula muito completa. Não é um curso completo aqui de Pandas Data Frame, mas eu vou ver se eu indico aqui abaixo alguns tutoriais para vocês aprenderem o Pandas Data Frame, que a gente vai usar nas aulas de agora em diante, ok? Muito obrigado a todos e até o nosso próximo encontro.